E aí galera, beleza? Hoje a gente começa o nosso estudo sobre a teoria do campo cristalino. É a partir dessa aula que a gente começa a entender, por exemplo, por que normalmente compostos de metais de transição são coloridos. Nem todos são, mas a maioria esmagadora deles é. Dá para entender também por que sais, compostos de metais representativos, por exemplo de sódio, são brancos. Tudo bem? Não sei se vai dar para falar tudo nessa aula, mas a gente começa a entender tudo isso agora. Teoria do campo cristalino também, que ajuda a gente a entender alguns comportamentos magnéticos desses compostos, beleza? Ela não dá todas as respostas. Se levantam questões ao longo do caminho que a teoria do campo cristalino, a TCC, não responde, a gente vai ter que apelar para outras teorias que são como aprimoramentos dessa, mas ela já nos dá uma boa base, uma boa ideia de como tudo acontece, beleza? Observe que um mesmo metal, por exemplo, o níquel, quando você troca o ligante dele, forma novos complexos, observe que ele muda de cor. O que eu queria te fazer pensar é o seguinte: por que será? Primeiro, isso mostra uma coisa. Quer dizer que o ligante coordenado ao metal afeta a cor que o complexo como um todo vai ter. O que até então a gente tinha em mãos, que é, por exemplo, a teoria da ligação de valência, pensar na Vésper, lembra a teoria da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência? Entender que um complexo é octaédrico, quadrado planar, tetraédrico, até então a gente pensava em tudo isso, mas perceba, isso não traz nenhuma explicação do porquê que você tem cores nos complexos, e mais, por que é que trocar o ligante do complexo, ou seja, trocar a molécula, o íon coordenado ao metal, faria ele mudar de cor, faria o complexo mudar de cor. Quem começa a explicar isso pra gente é a teoria do campo cristalino, beleza? Como a gente vai entender isso? No primeiro momento, vamos falar um pouco sobre as cores. O que são as cores? Pessoal, o que é o preto? O preto é a absorção de os comprimentos de onda na região do visível e nenhuma devolução. Ele absorve todos os comprimentos de onda, mas ele não reflete nenhum, beleza? O branco é exatamente o contrário. Incide em todas as cores da região do visível, todos os comprimentos de onda, mais ou menos de 400 a 700 nanômetros, é a região do visível, e nenhum deles é absorvido pelo material. Então você vê, os nossos olhos interpretam isso, essa reflexão de todas as cores, como branco. Beleza a ideia de preto e branco? Vamos falar um pouco então sobre os processos de absorção e reflexão. Há duas maneiras de um objeto apresentar uma cor: ou por absorção ou por reflexão. Dá uma olhada. Por exemplo, essa placa aqui é laranja. Por quê? A luz natural incide sobre ela, por exemplo, a luz do sol, e você tem então a incidência dos raios na região do visível, porque ela absorve todas as cores, todos os comprimentos de onda na região do visível, menos o laranja. O laranja, portanto, é refletido. Esse é o comprimento de onda que chega aos nossos olhos e a gente interpreta isso como laranja. Ah, aquele objeto é laranja. Tem uma outra razão para um objeto ser laranja. Um objeto pode ser laranja porque incide sobre ele todos os comprimentos de onda da região do visível e todos são refletidos, menos o azul. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E aí dá um nó na cabeça da gente, né? O que não refletir o azul tem a ver com o objeto ser laranja? O que o azul tem a ver com laranja? Para entender esse fenômeno, a gente precisa entender a questão das cores complementares, beleza? Você já deve ter visto isso aqui em algum lugar, isso chama disco de cores ou disco de Newton, e ele coloca em faces opostas, tipo fatia de pizza. As fatias opostas da pizza são o que chamamos de cores complementares. Então, por exemplo, há objetos que absorvem o comprimento de onda laranja. A gente vai enxergar esse objeto que absorve o comprimento de onda laranja como azul. Por quê? Porque laranja é a cor complementar do azul. Lembra lá no slide anterior por que a placa era laranja? Lembra que ele absorvia o azul? Sempre que houver a absorção de uma cor, o que você enxerga, o que nós enxergamos, é a cor complementar daquela cor que foi absorvida. Absorveu o azul, enxergaremos laranja. O objeto absorve vermelho, o que você enxerga é o verde. Isso chama-se cor complementar, beleza? Os complexos funcionam dessa forma, presta atenção. Os complexos
têm as cores que têm porque eles absorvem um determinado comprimento de onda. E o que enxergamos são as cores complementares àquele comprimento de onda, beleza? Agora, como é que tudo isso começou? Como é que a teoria do campo cristalino foi desenvolvida e ajuda a gente a explicar as cores e o comportamento magnético dos complexos? Dá uma olhada. Existem alguns minérios, alguns cristais, que intrigavam muito alguns cientistas na época em que essa teoria foi desenvolvida. Por exemplo, o coríndon, a base dele, a estrutura dele é óxido de alumínio, tipo bauxita. Só que o coríndon em si ele é incolor. O que é muito curioso? Quando você faz algumas substituições, quando você faz algo chamado dopagem, e você lembra de dopagem lá da inorgânica 1, também por isso que a gente teve, tá? Quando você troca, por exemplo, 1% dos átomos de alumínio a cada 100 átomos de alumínio no Al2O3, você troca um deles, a cada 100 troca um deles por crômio, aquele objetozinho incolor ele adquire um brilho vermelho fortíssimo. Isso é chamado de rubi. Mas se você troca o alumínio por manganês, você forma a ametista, aquele brilho azul bonito. Trocou por ferro, topázio. Trocou o alumínio, que forma a safira. Trocou por titânio e cobalto, você tem a formação da safira. Já no berilo, que tem essa estrutura mais complexa aí, que a princípio é incolor, se você troca também, dopa o alumínio, troca ele por crômio, você tem a formação da esmeralda. Repara, é uma estrutura diferente aqui do coríndon, mas o princípio é o mesmo. É você substituir uma certa porcentagem de um metal por outro. Para formar aquamarine, não sei se você conhece essa pedra preciosa, essa gema não é muito famosa, mas ela é bem bonita. Você troca o alumínio por íons ferro, por exemplo. Veja, isso mostra, a gente pode não entender por quê, mas a gente percebe que a troca de um metal por outro ocasiona a cor, sim ou não? Como você deve se lembrar, ou você ainda vai ver isso nas aulas de mineralogia, todos esses caras aqui, o coríndon, o berilo, eles são minérios. Eles têm estruturas cristalinas. A teoria do campo cristalino foi desenvolvida justamente para explicar a cor em pedras preciosas, em cristais, gente. Daí o nome teoria do campo cristalino. Os principais desenvolvedores da teoria do campo cristalino foram o Hans Bethe e o Van Vleck. Vou ser honesto com vocês. O crédito do campo cristalino é mais do Hans Bethe. O Van Vleck ele deu uma aprimorada na teoria do campo cristalino, formando o que a gente vai ver mais pra frente, espero que dê tempo, chamada teoria do campo ligante. Já dando spoiler, o Van Vleck ele aplicou a teoria do orbital molecular atom na teoria do campo cristalino. O que é a teoria do campo ligante do Van Vleck? É a teoria do campo cristalino onde você aplica atom. E por quê? Porque a teoria do campo cristalino ela vai trazer muitos insights para a gente, vai explicar muita coisa, mas ela vai esbarrar num monte de perguntas que ela não consegue responder. Mas quando você aplica Thom na teoria do campo cristalino, formando a teoria do campo ligante do Van Vleck, você consegue responder essas perguntas, beleza? Para começar, eu quero que você se lembre como é que se forma um complexo. E um complexo se forma pela sobreposição dos orbitais preenchidos do ligante aos orbitais vazios do metal, formando uma ligação química covalente. Complexo é feito de ligação covalente, uma ligação coordenada, mas é uma ligação covalente. Ela não é uma ligação comum. Lembra que ligação comum ela é um par de elétrons onde um elétron vem de cada participante da ligação. Na ligação coordenada, um só dos elementos que participa da ligação fornece o par. Isso é coordenada. E esse elemento, no caso de um complexo, é o ligante, tá bom? Outra coisa que eu queria destacar com você é a forma dos orbitais. Então veja, você tem um orbital dz quadrado, dxy quadrado menos y quadrado, o dxy, dyz e o dxz. Tudo bem? A forma deles, a posição, a disposição deles no espaço vai ser fundamental para entender alguns conceitos, tá bom? E qual que é a ideia basicamente da teoria do campo cristalino? Trocando em miúdos. Você vai considerar que você tem um centro metálico e que os ligantes eles são cargas pontuais. Eles são carguinhas negativas que se aproximam dos ligantes. Beleza? Repara que dessa forma,
Não dá para fazer nenhuma distinção entre os ligantes. Na teoria do campo cristalino, sob a ótica da TCC, todos os ligantes são iguais. A gente vai ver no campo ligante que não são. Mas na TCC, por enquanto, isso resolve. Vamos considerar então que os ligantes são carguinhas negativas que se aproximam do metal, beleza? Isso tem consequências seríssimas e é isso que vai começar a explicar as cores. É muito bonito, dá uma olhada. Qual que é a ideia, pessoal? A princípio, você tem um íon metálico e vamos supor que ele está no vácuo, tudo bem? Ou seja, ele não tem nenhuma interação com nenhuma outra molécula, ele está ali de bobeira, só ele, tudo bem? E ele tem os seus 5 orbitais. Cada tracinho desse aqui, gente, são os níveis de energia dos orbitais. Lembra que a gente falou disso na Inorgânica 1? Então esse aqui é um gráfico que vai mostrar pra gente a energia. Tudo bem? Um diagrama. Agora o que você pensa? Imagina que nesse centro metálico, deste centro metálico, como esse aqui, vão se aproximando os ligantes. Mas vamos pensar então que esses ligantes, a princípio, eles se aproximem e formem uma perfeita esfera em torno do átomo. Só que era para ser uma perfeita esfera. Que beleza, ficou ó, uma bosta. Ou seja, que todos os ligantes, sejam eles quais forem, sejam eles quantos forem, eles estão todos à mesma distância do centro metálico, já que é uma esfera. Em qualquer ponto da esfera, a distância dela do centro da esfera é a mesma, sim ou não? É uma esfera perfeita, tudo bem? O que isso implicaria? Eu quero que você cole comigo agora. Veja, quando os ligantes se aproximarem do metal, os elétrons do ligante vão perturbar os elétrons do metal. E essa perturbação, essa repulsão que os elétrons do ligante causam nos elétrons do metal, aumenta a energia dos orbitais do metal. Percebe? Então eu saí daqui do meu íon livre e subi a minha energia por causa da aproximação dos ligantes. Porém, como a princípio essa aproximação ela forma um campo elétrico esférico, quando eu falei campo, é campo elétrico, tá bom? Tá? Esférico, todos os ligantes perturbam todos os orbitais da mesma maneira, então todos eles sobem igualmente. Por que eles sobem? Porque você está tendo uma repulsão que antes não tinha. Essa é uma interação que desestabiliza o sistema, então a energia sobe. Mas por que subiram todos iguais? Porque o campo é esférico, eles são afetados da mesma maneira. Beleza? Bom, isso é uma situação hipotética, gente. Não dá para fazer um campo esférico. Os ligantes não se aproximam todos à mesma distância. E por causa disso, apesar do fato de você ter um aumento da energia a princípio, esse aumento não é o mesmo para os 5 orbitais. Gente, essas 5 linhas são os 5 orbitais que eu te mostrei agora há pouco. O dxy, o dxz, o dyz, o dx quadrado menos y quadrado e o dz quadrado. São 5 ao todo. Num campo esférico, hipotético, todos aumentariam da mesma forma. Isso não acontece na real. O que acontece? O que acontece é que se forma um campo não simétrico ou não esférico. E dessa forma, alguns ligantes interagem mais com um orbital, com alguns orbitais, do que com outros. Isso causa, essa palavra-chave, eu vou cansar de usar essa palavra ao longo da disciplina inteira. Isso causa um desdobramento dos orbitais, ou seja, eles não vão ter mais a mesma energia. Vou usar uma palavra agora, ver se você lembra. Eles não serão mais degenerados. Eu enchi o seu saco ano passado dizendo que nós usaríamos muito essa expressão, esse termo, em química de coordenação. Ser degenerado é ter a mesma energia. O fato dos orbitais se desdobrar implica que eles não têm mais a mesma energia. Alguns têm energia maior, outros menor. Beleza? Bom, o que acontece é o seguinte. Basicamente, o desdobramento acontece entre os orbitais dx quadrado menos y quadrado e dz quadrado. Eles formam um conjunto de orbitais. E o outro conjunto é o dxy, dxz e o dyz. Beleza? E por quê? Porque os ligantes não se aproximam de forma esférica, eles não formam um campo esférico, eles formam um campo não esférico, não simétrico. Então os ligantes não interagem à mesma distância, da mesma maneira com os ligantes, perdão, com o metal, com os orbitais do metal, e por isso eles não têm mais a mesma energia. Olha as implicações que isso tem, é muito curioso. Vamos lá. A princípio eu vou te explicar falando de complexos octaédricos, tá bom? O desdobramento ele sempre acontece, o que é importante? Seja qual for a geometria do complexo, eu estou explicando com o octaedro porque ele é o complexo mais comum, ele é a geometria mais comum,
Mas seja qual for a geometria, sempre ocorre um desdobramento. A diferença entre as geometrias é que tipo de desdobramento vai haver. Eu vou te mostrar um agora, por exemplo, para complexos octaédricos. Outras geometrias terão outros desdobramentos, mas sempre haverá um desdobramento, beleza? Nós vamos falar disso mais para frente. Mas vamos lá. Complexo octaédrico, cuja simbologia é OH. Qual que é a ideia? Veja, um diagrama de energia e a princípio eu tenho meu íon metálico livre. Quando os ligantes se aproximam, você vai ter um aumento da energia dos orbitais, supondo que é esférico. Mas como não é esférico, esse aumento da energia aqui, e que a princípio teria os orbitais degenerados com a mesma energia, né? Todos batem no mesmo lugar aqui, certo, gente? Chama degenerado. O que acontece é que pelo fato do campo elétrico que os ligantes começam a exercer sobre o metal não ser esférico, você tem um desdobramento que no caso dos complexos octaédricos é você ter dois orbitais de mais alta energia, que são o dz quadrado e dx quadrado menos y quadrado, e três orbitais de mais baixa energia, que são o dxy, o dxz e o dyz. O desdobramento, a gente chama isso de desdobramento do campo cristalino. O desdobramento do campo cristalino para complexos octaédricos é em dois blocos. Em cima, dx quadrado menos y quadrado e dz quadrado, e embaixo, dxz, dyz e dxy, beleza? O que é importante? No fim das contas, esse desdobramento, por uma questão de conservação de energia, mais ou menos até como você está vendo lá na fisicoquímica, o aumento que você tem de um dos orbitais, de um conjunto de orbitais, por exemplo, E, equivale ao desdobramento que você tem da redução de energia dos orbitais que você tem aqui embaixo. Então o que acontece? Os orbitais que subiram de energia, que são chamados de orbitais E, numa outra aula eu te explico o porquê, o aumento de energia que eles tiveram é equivalente à diminuição de energia que houve no conjunto com três orbitais aqui, que se chama orbitais T2. Tudo bem? Por quê? Porque no fim das contas a energia ela tem que ser mantida. Tudo bem? Então dessa forma, o quanto esses caras de cima aumentaram de energia, o de baixo tem que ter diminuído para manter a energia estável. Esse centro de energia aqui, que define quanto que um sobe e o outro desce, se chama baricentro, beleza? O baricentro ele dá uma noção pra gente de qual é a energia base da qual parte o aumento da energia dos orbitais que sobem ou a diminuição da energia dos orbitais que descem em energia. Esse desdobramento a partir do baricentro é chamado de desdobramento do campo cristalino, e ele é específico para cada geometria. No caso de complexos octaédricos, ele se desdobra dessa forma, em dois orbitais do tipo E e em três orbitais do tipo T2, eu já falo sobre isso. Agora o que eu quero explicar para vocês, por que será que eles se desdobram de maneiras diferentes? E por que será que o dz quadrado e o dx quadrado menos y quadrado sobem em energia e o dxy, dxz e dyz descem em energia? Por que será que tem essa diferença? Tem a ver com a orientação dos orbitais no espaço. Por isso que eu falei que era importante você perceber a forma dos orbitais, por isso que eu revisei com você agora há pouco, e por isso que é importante você perceber que o campo elétrico que os ligantes exercem sobre o metal, sobre os orbitais do metal, não é esférico. Nem todos estão à mesma distância e, portanto, perturbam da mesma maneira. Veja você. Eu quero que você perceba, preste atenção nisso. Se necessário, você volta o vídeo, isso é fundamental. Eu quero que você perceba que os orbitais dz quadrado e dx quadrado menos y quadrado têm os seus lobos, têm a sua forminha aqui, ó, bem em cima dos eixos x, y e z. No caso do dz quadrado, ele está bem em cima do z. No caso do dx quadrado menos y quadrado, os seus lobos estão exatamente em cima dos eixos. Pode observar. Ele bate em cima do eixo. Já os orbitais dxy, dxz e dyz, os seus lobos, a região onde vai haver a sobreposição do orbital do metal com o ligante, aponta entre os eixos. Essa diferença é crucial. Estar em cima do eixo ou entre os eixos faz toda a diferença. Veja bem. Olha aqui, ó. O orbital dxy, o conjunto de orbitais dxy, está entre os orbitais x e y. Daí o nome dele ser xy. Os orbitais dxz apontam entre os orbitais x e z, entre o plano formado
pelos orbitais x e z. Já os orbitais y, z, seus lobos apontam e ficam no plano que é formado entre os orbitais y e z. Tem um plano aqui, ele está nesse plano, beleza? Que fica entre os orbitais, não nos, perdão, que fica entre os eixos, não nos eixos. Mas que diferença isso faz? E daí se o orbital está em cima do eixo? É claro que os eixos são imaginários, tá, gente? Que diferença faz? E daí se os orbitais estão em cima dos eixos x, y e z ou entre eles? Isso é muito bonito, faz toda a diferença. Por quê? A gente considera que os ligantes estão se aproximando, certo? Só que você tem que imaginar que eles estão chegando por algum lado, de alguma maneira. Eles estão seguindo um certo caminho. Lembre-se, isso é uma teoria, é uma maneira de explicar um fenômeno. E a teoria do campo cristalino entende que os ligantes são pontinhos de carga, são cargas pontuais. E que esses pontinhos de carga, eles se aproximam justamente ao longo dos eixos. Olha que bonito. Então, por exemplo, os 6 ligantes, lembra que eu estou falando de um complexo octaédrico, que é hexacoordenado, tá? Os 6 ligantes vão se aproximar. 2 através do eixo Z, um por cima e um por baixo, e os outros 4 através dos eixos X e Y, exatamente em cima dos eixos, observe isso. Então você vai ter a aproximação de mais 2 ligantes através do eixo X, pela parte positiva e negativa do eixo X, e outros 2 pelo eixo Y, pela parte negativa e pela parte positiva. Observe que assim você acabou de aproximar os 6 ligantes. Que relevância isso tem? Isso é fantástico, cara. Você não entendeu? Você volta o vídeo, é muito bonito. O que acontece? Quando os ligantes se aproximam justamente sobre os eixos, eles vão dar de cara com 2 dos 5 orbitais. De cara, com 2 dos 5. Quais 2? Os que estiverem justamente em cima dos eixos. O dz quadrado e o dx quadrado menos y quadrado. E como essa sobreposição, como eles vão dar de cara, a sobreposição que eles vão fazer com os orbitais é muito forte, é muito volumosa. Isso vai perturbar fortemente os orbitais do metal. Isso quer dizer que já que os ligantes vão se aproximar sobre os eixos, a perturbação que o ligante vai causar nos orbitais que estiverem sobre os eixos vai ser muito mais forte do que os que estiverem entre os eixos, pessoal. Isso explica por que os orbitais dz quadrado e dx quadrado menos y quadrado sobem em energia. Porque eles sentem mais a repulsão eletrostática dos elétrons do ligante. Já os orbitais dxy, dyz e dxz, como eles apontam entre os eixos, eles não batem tão de frente com os orbitais do metal. Então eles não são tão influenciados pelo orbital do ligante que está chegando com os elétrons. A repulsão é menor e, portanto, a sua energia diminui. Repara, essa energia diminui para compensar o aumento dessa. Se você parar para pensar, a energia sempre aumenta, porque é uma interação repulsiva. Mas a gente considera que ela baixa para ela ser um contrabalanço dessa energia que aumentou e manter a energia total e inicial dada pelo baricentro, beleza? Isso explica porque alguns orbitais aumentam em energia e outros diminuem, certo? Agora, lembre-se, os orbitais de cima, eles são chamados de orbitais EG. Os de baixo, o conjunto de 3 orbitais, é chamado de orbitais T2G. O porquê dessa nomenclatura de orbitais EG e T2G, eu te explico no atendimento, tá bom? Não perca essa aula que é bem interessante. Então, para resumir nossa história aqui, ó, o que acontece? Vamos passo a passo. A princípio, você tem o metal e os ligantes separados. Aí, você tem uma atração eletrostática entre os elétrons do ligante e o metal. Beleza? Só que essa aproximação dos ligantes com o metal causa uma repulsão do ligante com os elétrons D do metal. Então isso aumenta um pouco a energia, que é o passo 3. Só que, como essa interação dos elétrons do ligante com o metal não é simétrica, porque não é um campo esférico, um campo eletrostático esférico, ele é não simétrico, alguns orbitais são mais afetados que outros. Os que forem mais afetados vão subir em energia com relação ao baricentro, e os que forem menos afetados vão reduzir a sua energia com relação ao baricentro.
Eu quero que você observe que no fim das contas, este sistema aqui tem menor energia do que esse. Então isso mostra por que é um bom negócio, por que é favorável a formação da ligação metal-ligante. É por isso que o complexo se forma. Beleza? Agora o que eu queria pensar com você é o seguinte. O que tudo isso tem a ver com cor, né? Onde é que tudo isso explica por que os complexos, de maneira geral, os metais de transição, eles têm cores? Isso é muito bonito. Presta atenção agora para fechar. Para ilustrar como é que tudo isso que a gente tem visto até agora, explica a origem das cores dessas substâncias, vamos dar um exemplo com o íon titânio 3, em solução aquosa. Beleza? Quando você pega um sal de titânio 3, cloreto de titânio 3, nitrato de titânio 3 e joga na água, você vê uma cor naquela solução. Por quê? A cor está explicada aqui. Vamos dar uma olhada? Então o titânio 3, se você se der o trabalho de distribuir, o titânio é 22. Tá? Número atômico 22. Se você se der o trabalho de distribuir, você vai ver que o titânio 3 tem apenas um elétron, tudo bem? E esse elétron está localizado no orbital D. Muito bem. O titânio 3 aqui, ele é hexacoordenado, tem 6 moléculas de água coordenadas a ele, tá bom? Os 6 aqui embaixo. Quer dizer que ele forma um complexo octaédrico, ou seja, hexacoordenado. As 6 águas vão se aproximar dos orbitais D do titânio, mas não da mesma forma, não é uma aproximação esférica, ele não forma um campo esférico. E como ele é octaédrico, ele vai se desdobrar em EG e T2G, tá bom? Esse cara tem mais energia que esse. Portanto, esse único elétron do titânio 3, lembrando que titânio 3 é D1, configuração dele, do titânio 3, tá? Não do titânio 3, é D1. Esse único elétron vai ocupar os orbitais de baixo, de mais baixa energia. Lembra do princípio de Aufbau, de você preencher sempre da menor energia para maior? Ah, por que você pôs nesse e não nesse? Poderia ser nesse, né? Esses 3 entre si são degenerados. Esses 2 entre si são degenerados. Mas o EG com T2G não são, beleza? Muito bem. Aí o que acontece? Você tem um elétron aqui. Aí, a luz do sol, da lâmpada, do que for, bate no frasco, bate no becker. O titânio vai absorver essa energia e esse elétron que estava aqui embaixo, ao absorver a energia, passa para um nível superior. Olha aí, gente. O fato de ter havido o desdobramento do campo cristalino permite que o elétron passe de um nível mais baixo para um nível mais alto. Entenda, isso não existia antes. Sem os ligantes, teoricamente, os orbitais do metal são degenerados. Todos teriam a mesma energia, não tem como passar de um para o outro, percebe? Foi a presença dos ligantes que desdobrou os orbitais, causou o desdobramento do campo cristalino e permitiu que o elétron passasse de um nível mais baixo para um nível mais alto. E por quê? Porque ele absorveu a energia. E você lembra que eu te expliquei que a cor dos complexos é por causa da absorção da energia? E por que ele absorveu a energia? Para passar de um nível mais baixo para um nível mais alto, percebe? Então o que acontece? Só que, dependendo do tamanho desse intervalo aqui, desse gap do desdobramento do campo cristalino, quando a luz incide, ele vai absorver um certo comprimento de onda correspondente a esse gap aqui, beleza? Isso quer dizer o seguinte, gente, que se o desdobramento for maior, ele vai absorver um outro comprimento de onda. Se for menor, ele absorve um outro comprimento de onda. Quando ele absorve isso aqui, ele absorveu, por exemplo, na região do verde e do amarelo. Você lembra do disco de cores? Quando absorve na região do verde e do amarelo, e ele absorve mais aqui na região do amarelo, a cor, você vai enxergar a cor complementar dele. A cor complementar do amarelo é o violeta. Quer dizer que uma solução de titânio 3 em água é violeta, é roxinha. Você percebe por que é roxa? Por causa do comprimento de onda que o elétron ou os elétrons nos orbitais D absorvem. E por que eles absorvem? Para saltar de um nível mais baixo para um nível mais alto. E por que agora tem 2 níveis? Porque houve desdobramento do campo cristalino pela presença dos ligantes. Então você causou o desdobramento do campo cristalino. Beleza? Galera, é um assunto novo, eu imagino que é novidade para 95% de vocês, pelo menos. Então qualquer dúvida, deixa nos comentários. Essa é a base para todo o resto do curso. Todo o resto depende do desdobramento do campo cristalino, de entender a interação do metal com o ligante, tá bom? Isso não explica ainda todas as características, nós vamos desenvolver mais teorias aqui, mas a base é essa.
Muito obrigado, valeu, até a próxima aula.